E o Corinthians pode estar interessado em atacante artilheiro da Série B 2025. Corinthians e Cruzeiro vivem impasse em relação à quantidade de ingressos para os visitantes nos jogos decisivos da Copa do Brasil e qual será o planejamento do Timão nesses 3 últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o impasse entre Corinthians e Cruzeiro, envolvendo a quantidade de ingressos para visitantes nos jogos das semifinais da Copa do Brasil. Corinthians e Cruzeiro vão decidir a partir do dia 10 de dezembro uma vaga para a grande final da Copa do Brasil. Serão 2 jogos, jogo de ida, que acontecerá em Belo Horizonte no dia 10 de dezembro, e o jogo da volta acontecerá na nossa casa, o Química Arena, dia 14 de dezembro. Nesse momento, existe um impasse entre o Timão e o Cruzeiro, pela quantidade de ingressos. Dentro do Corinthians, defende-se que a quantidade ideal será na porcentagem pouco acima de 5%, então estaremos falando de aproximadamente 3.200 corintianos na casa do Cruzeiro no dia 10 de dezembro, analisando a capacidade do Mineirão de aproximadamente 62 mil lugares. Já no jogo da volta, que acontecerá na Neoquímica Arena, analisando a quantidade máxima da nossa casa, estaríamos falando de aproximadamente 2.500 torcedores do Cruzeiro. O Osmar Stabile revelou que já conversou com o dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho BH, que ficou de dar uma resposta ao Corinthians na próxima semana. No Cruzeiro, defende-se, na verdade, uma quantidade fixa de ingressos, que ainda não tivemos a quantidade revelada. Mas enfim, vamos aguardar qual será a decisão do Cruzeiro, e ainda o Pedrinho BH colocou como motivo para analisar essa questão ao presidente do Corinthians o fato de repente, a polícia militar não querer liberar essa quantidade. A minha opinião quanto a esse impasse entre Corinthians e Cruzeiro é a seguinte. Primeiramente, absolutamente que para quem fizer as contas sem, de repente, demonstrar uma coerência, vai de repente pensar que o Corinthians estará levando vantagem, mas o Corinthians não vai estar levando vantagem nenhuma pela quantidade maior de corintianos que poderemos ter no Mineirão. Por quê? Porque o Mineirão tem uma capacidade maior, tem uma quantidade maior de lugares do que na Neoquímica Arena. Então, ao meu ponto de vista, isso faz parte, na verdade, de uma disputa que começará dentro de campo no dia 10 de dezembro, mas na verdade essa disputa entre Corinthians e Cruzeiro já começou desde que as duas equipes se classificaram para a semifinal da competição. Claro que dentro do Cruzeiro eles têm um temor muito grande, todos sabem o tamanho da Fiel, então por isso que lá eles estão defendendo uma quantidade de ingressos. Enfim, Corinthians precisa agir conforme agem. Exemplo, o Corinthians sempre acaba liberando uma quantidade maior de ingressos para os adversários quando esses jogos decisivos acontecem. Por enquanto não tem nada decidido, vamos aguardar, mas sinceramente eu acho difícil o Cruzeiro aceitar que o ingresso seja na questão de porcentagem, mas vamos torcer para que tudo dê certo. E agora vamos falar sobre objetivos do Timão nesses 3 últimos jogos do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, infelizmente, vai terminar o Campeonato Brasileiro de uma forma muito longe do ideal. Falando da história, do tamanho do Corinthians, nesse momento era para o Timão estar brigando pela parte de cima da tabela, mas infelizmente não foi o que aconteceu nesse Campeonato Brasileiro de 2025. Um Corinthians que acabou fazendo um campeonato pífio, na minha visão, ficando na 11ª colocação nesse momento com 45 pontos. Claro, as questões envolvendo chances de queda, chances de rebaixamento,
são praticamente nulas, mas é preciso ter um alerta em relação a isso. Então, o que podemos pensar do Corinthians, o que podemos esperar do Corinthians nesses 3 últimos jogos de Campeonato Brasileiro? O Corinthians ainda terá jogos contra Botafogo, Fortaleza e o Juventude. Internamente, a intenção é fazer o máximo de pontos possíveis nesses últimos jogos. O Corinthians já tem 3 jogos, são 9 pontos em disputa. Atualmente, com 45 pontos, o Corinthians poderia chegar a 54, mas claro, esses próximos jogos do Campeonato Brasileiro estão sendo tratados como uma preparação para os jogos decisivos da Copa do Brasil. Preparação envolvendo ritmo dos jogadores, envolvendo a parte física. O Corinthians não vai forçar nessa reta final de Campeonato Brasileiro, visando os jogos decisivos contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. O objetivo do Timão é chegar à final e absolutamente conquistar o título, porque no Campeonato Brasileiro o Corinthians não tem a menor possibilidade. Eu já falo uma coisa para vocês, até a questão da Libertadores nós poderíamos ter buscado há 3 rodadas atrás, por exemplo, mas infelizmente não deu nada certo. A minha opinião quanto aos objetivos do Corinthians nessa reta final de Campeonato Brasileiro é a seguinte: primeiramente, se o Corinthians vencer esses 3 últimos jogos, chegaremos a uma quantidade de 54 pontos. Hoje, o 7º colocado da competição é o Fluminense, com 55. Então, analisando um G7, claro, não chegaremos mais. Então, um campeonato brasileiro pífio, mais um campeonato brasileiro longe, totalmente longe do que o Corinthians poderia ter feito, principalmente analisando a folha salarial, os custos que o futebol tem, mas não adianta ficarmos lamentando, e sim, o Dorival tentar utilizar esses 3 jogos restantes do Campeonato Brasileiro da melhor forma possível. Eu, particularmente, defendo uma questão de repente, você poupa, de repente, você coloca o jogador para ter ritmo. O último jogo mesmo, contra o Juventude, para mim, sinceramente, não pode colocar os principais jogadores. Então, nesses 2 próximos jogos, é fazer uma preparação visando as decisões contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Porque se o Corinthians conseguir chegar à final, já vai garantir mais de 30 milhões por ter chegado à final. E se conquistar o título da Copa do Brasil, aí estaremos falando de uma totalidade de quase 100 milhões na competição. E pela necessidade financeira do Timão, absolutamente que a partir de agora, o planejamento terá que ser focado nesses jogos contra o Cruzeiro. E claro, tentar chegar à final e absolutamente tentar vencer. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre reforços. Aliás, possibilidade de reforço. Tem informação que garante que o artilheiro da Série B 2025, um dos principais destaques da competição, é alvo do Corinthians, está na lista de reforços do Timão, visando a próxima temporada. Estamos próximos do fim da temporada de 2025. Eu acabei de falar a vocês que o Corinthians ainda tem 3 jogos restantes no Campeonato Brasileiro. O Timão vai encerrar a participação no Brasileirão no dia 7 de dezembro. E depois teremos mais 2 jogos de semifinal da Copa do Brasil. Dia 10 em Belo Horizonte, dia 14 na nossa casa. Vamos disputar contra o Cruzeiro uma vaga na grande final. Se avançarmos para a final, que é o que todos queremos, a final acontecerá no dia 21 de dezembro. Então, teremos aí uma temporada 2025 prorrogada. Claro, ainda com esses jogos restantes, faltando para terminar a temporada, absolutamente que nos bastidores o Corinthians já trabalha pensando em 2026 e claro, Dorival Júnior, Fabinho já estão preparando uma lista visando contratações para a próxima temporada. Lembrando que antes de tudo, o Corinthians precisa resolver a questão do transfer ban, pagar cerca de 40 milhões de reais ao Santos Laguna para voltar a poder registrar jogadores. Nesse momento o Corinthians está impedido e ainda o Corinthians tem que se acertar com o Rojas, senão sofreremos outro transfer ban. Lembrando que o Corinthians ainda tem dívidas pelo Garro, Martinez, Charles e também o Maicon. Então, enquanto essas dívidas não forem resolvidas,
o Corinthians não poderá registrar novos jogadores. Mas claro, a intenção é resolver isso tudo até o próximo mês, o mês de dezembro. Como eu disse, Fabinho Dorival prepara uma lista de reforços, jogadores, atletas que podem chegar para o ano que vem. Alguns nomes já surgiram, como por exemplo Everton Cebolinha, Michael, e surgiu mais um atacante que atua aberto pelo lado do campo, dessa vez o artilheiro da Série B do Brasileirão desse ano, o Pedro Rocha, atacante de 31 anos que marcou 15 gols e deu 8 assistências na equipe do Remo. O Pedro Rocha tem contrato com o Remo até o final dessa temporada, na verdade foi até o final do Brasileirão da Série B, e é considerado um jogador livre no mercado. Pelas informações do jornalista Jorge Nicola, o Corinthians tentou contratar o Pedro Rocha no mês de setembro, mas como a equipe do Remo pediu 3 milhões de reais, o Corinthians acabou desistindo da negociação. Agora, com um jogador livre, pelas informações dele, o Corinthians vai tentar novamente, vai tentar um acordo com o Pedro Rocha, destacando que ainda pelas informações do Nicola, o Pedro Rocha já está recebendo algumas propostas, mas tem a intenção de retornar a um clube grande da Série A do futebol brasileiro. Então vamos aguardar o Corinthians resolver todas as questões envolvendo o Transferban e acompanharmos se teremos algum avanço em relação ao bom jogador, o Pedro Rocha. Minha opinião quanto a essa informação sobre o Pedro Rocha é a seguinte: primeiramente, Dorival e Fabinho já estão trabalhando em vários nomes de jogadores. O Dorival quer atacantes que joguem abertos pelos lados do campo desde quando ele chegou. Existe uma lista enorme de reforços, fala-se em reformulação do elenco. Claro, estamos falando de um Corinthians para 2026 que ainda se tem muitas dúvidas. Por exemplo, Dorival e Fabinho, que são quem estão preparando essa lista. Não sabemos nem se eles ficarão. Então as coisas ainda poderão mudar. Analisando o Pedro Rocha, falando do jogador, Pedro Rocha que fez muito sucesso com a camisa do Grêmio, acabou indo para fora do país, não foi bem, retornou, jogou no Flamengo, não foi bem, teve lesões e acabou reencontrando o seu futebol na equipe do Remo. O Pedro Rocha, fisicamente bem, é um grande jogador, driblador, técnico, tem velocidade, então sinceramente seria uma ótima contratação, claro, se adequando às questões salariais, salário baixo inicialmente, e absolutamente eu acredito que isso não seria problema. Então, na minha visão, o Pedro Rocha, tendo seu nome ligado ao Corinthians, é uma grande ideia. Eu particularmente apoiaria a vinda do jogador, sinceramente, mas antes de tudo, o Corinthians precisa resolver as questões do Transferban. O Pedro Rocha vai querer jogar no Corinthians? Absolutamente que sim. O Corinthians pode estar querendo o Pedro Rocha? Sim, informações do Nicola. Mas antes de mais nada, o Corinthians precisa resolver o Transferban e tomara que isso seja resolvido o quanto antes possível. Porque o Pedro Rocha, livre no mercado, artilheiro da Série B, absolutamente que receberá muitas outras propostas. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham desse impasse entre Corinthians e Cruzeiro em relação à quantidade de ingressos para visitantes. E sobre esse restante do timão no Campeonato Brasileiro. Qual vocês acham que seria o planejamento ideal, claro, visando a semifinal da Copa do Brasil? E essa informação que o Corinthians tem interesse no artilheiro da Série B, Pedro Rocha. O que vocês acham? Gostam do nome? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!